Bom dia, nono ano. E aí, gente, preparados aí pra gente continuar nossos estudos? Gente, seguinte, deixa eu ajeitar aqui a câmera um pouquinho. Primeiro, eu queria dizer a vocês que vocês, assim, têm uma preocupação muito grande com a questão da nota da atividade de sondagem. Eu acho que todos os professores, em comum acordo, né, já falaram para vocês que essa atividade de sondagem é uma maneira da gente ver se vocês realmente, sem auxílio de livros, sem auxílio da internet, estão compreendendo o conteúdo. Mas não é que a gente queira utilizar. Eita, caiu. Foi mal. Essa atividade de sondagem para reprovar ninguém, tá? Na verdade, a nota maior de vocês, o esforço de vocês fazer as atividades, de estar assistindo às aulas, vale muito mais do que a atividade de sondagem. Ali é uma nota? É sim, vocês precisam dela, precisam. Mas a gente precisa saber que vocês estão presentes, estão se esforçando, tá bom? Então, quem tirou nota baixa, gente, pelo amor de Deus, né? É ler mais. E eu sei que a questão de você fazer uma atividade de sondagem pela internet é novo. Então, é a primeira experiência de vocês. Então, vamos ter calma, paciência, né? E na próxima atividade, teve gente que me entregou em 5 minutos. E ainda reclama que tirou nota baixa. Então, nem lê direito. Eu sei que muitas vezes a resposta estava lá na pergunta e a pessoa nem sequer se atentou a ler direito as questões abaixo, que tinha respostas nas questões abaixo que poderia auxiliar. Mas, mais uma vez, vocês são atropelados pelo entusiasmo e pela rapidez de querer fazer tudo muito, muito rápido e terminar logo. Pra quê, gente? A gente tá em casa, né? A gente tá em casa, então a gente tem... Se você tem os 40 minutos para fazer a sua atividade de sondagem, aproveite pelo menos meia hora, tá? Não se afobe, não. Eu vi que tinha muita gente ali que estava fazendo afobado, que não precisava disso, tá bom? Então, esse é o primeiro recado, tá? Mas o que mais importa para mim, né, e para os outros professores é a participação diária de vocês, tá? É aquelas atividadezinhas que a gente manda uma pergunta, tudo aquilo ali, gente, tá valendo pontuação. Tem gente que não tá fazendo nada, aí veio e fez atividade de sondagem. E aí ficou sem outra nota, né? Então, vamos ser mais presentes, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao conteúdo da gente. Quando a gente falou sobre Maquiavel, eu dei mais ênfase a Maquiavel porque é um teórico que traz um efeito muito importante para a sociedade, tá? Então, ele é muito utilizado no direito, nas questões, quem estuda política, por exemplo, que faz administração. A maioria conhece Maquiavel. Por quê? Porque dentro das aulas na universidade, ele realmente é um teórico muito utilizado. Só que existem outros teóricos que vocês precisam ter contato. Hoje a aula vai ser bem do livro mesmo, tá bom? E só um minutinho aqui, pronto. Deixa eu ver aqui a página que a gente vai usar. Vamos iniciar, pronto, página 46. Então, na página 46, a gente falou ali sobre Maquiavel, sobre a história de Maquiavel, e a gente vai ver outros teóricos também. O próximo teórico que vocês vão ver, que fala de política, vai ser o Thomas Hobbes. Gente, esse nome Thomas Hobbes vai perseguir vocês até o restante do ensino médio. Como eu já falei, volto a repetir, o que vocês estão vendo em filosofia agora no nono ano é a base para o que vem, né, no ensino médio, tá? Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, Thomas Hobbes, que está ali entre o século XVI e XVII, ele é um dos filósofos mais importantes, né, da filosofia quando inicia ali a Idade Moderna. Então, vem Maquiavel, nessa época de Maquiavel vai surgir muitos filósofos, tá? No final da Idade Média e na Idade Moderna, surgem muitos filósofos com ideias que marcaram a época e que traz reflexões que acabam desbocando hoje, né, no século XXI, tá bom? E o Thomas Hobbes é considerado, né, o
pai da teoria da sua época, tá? Porque assim, Maquiavel ele teve uma percepção da ideia do príncipe, né? Ele ficou ali focado em justificar a ideia do príncipe, do poder, do monarca. E o Thomas Hobbes, ele já traz uma visão de... Ele inicia o que a gente chama de teóricos contratualistas, de contrato da sociedade, tá? Então, ele não tem a visão de Maquiavel, mas ele, com base em Maquiavel, ele vai falar sobre o contrato que a sociedade faz com uma liderança que, nesse caso, como estamos falando da Idade Moderna, essa liderança era a monarquia, o príncipe, o rei, tá? Então, na página 46, já no penúltimo parágrafo, a gente vê aí sobre Thomas Hobbes e sua principal obra, que foi o Leviatã. Gente do céu, o Leviatã, ele cai praticamente todo ano no Enem, tá? Às vezes cai sobre a capa do Leviatã, que é um livro intrigante, até a própria capa dele já é intrigante, e às vezes sobre a própria teoria que tem dentro do livro Leviatã, tá? Então, Hobbes, qual é a principal ideia de Hobbes quando ele escreve o Leviatã? É falar sobre o estado de natureza do ser humano. Professor, o que é estado de natureza? É aquilo que é primórdio, qual é o seu estado natural, qual é a sua essência, tá? Então, ele está falando assim do estado realmente primitivo do ser humano. Então, toda vez que você ouvir falar essa palavra estado de natureza, a gente está falando de essência, daquilo que é primitivo, tá? Então, para Hobbes, o ser humano, em seu estado natural de essência, entende apenas que os seus desejos pessoais. Então, quando você está num estado de essência, não existe mais nada ao redor que importa além dos seus próprios interesses, né? Estou com fome, eu vou saciar minha fome. Estou com sede, eu vou beber água. Eu estou me sentindo com calor, eu tenho que me refrescar. Então, isso aí é você atender às suas próprias necessidades. E o Hobbes, ele traz uma questão que ele vai dizer que o homem, em sua natureza, ele vai dizer, é inerente ao homem, ele ser egoísta. E aí ele concorda com o Maquiavel, tá? Que vai falar sempre nesse que o homem, em essência, ele não tem ética, ele não tem moral, ele não tem valores, mas que ele é egoísta, né? Então, para Hobbes, ele concorda, ele vai dizer, olha, o homem, quando ele está no seu estado natural, ele vai pensar em atender às suas necessidades, então ele vai ser um egoísta sempre, tá? Então, ele não está pensando num bem de todos, ele está pensando em satisfazer as suas necessidades, tá? Nesse sentido, Hobbes afirma que todo homem é o lobo do homem. Gente, essa frase é a frase mais utilizada no Enem do Thomas Hobbes, quando a gente fala sobre ele, tá? O homem é o lobo do homem. Olha que interessante. Vamos pensar um pouquinho sobre essa frase. O que ele quis dizer com isso, professor? O homem é o lobo do homem. O lobo é um animal o quê? Carnívoro, né? Então, ele vai dizer que o homem é o único ser que come e que destrói a sua própria raça. Então, o homem, ele persegue o próprio homem. O homem, ele mata o próprio homem atendendo aos seus interesses próprios, tá? Então, ele justifica isso por causa das guerras, das invasões, de brigas. Então, quando você mata a sua própria raça, então ele está dizendo que o homem é o lobo do homem. O homem, ele é o próprio... ele é o próprio inimigo do homem. Então, você vê uma raça que se destrói para ele, né? E ele tem coerência, né? Você não pega, por exemplo, dos cachorros e vê eles se matando. Você vê eles brigando ali, se desentendendo, mas nem todo cachorro vai chegar para o outro e vai matar, né? A não ser que ele seja forçado a isso. Mas, na essência, os passarinhos não ficam se matando, né? Existe uma cadeia de alimentar da natureza, da própria natureza, que faz isso. Mas o homem, ele meio que
mata o outro homem e criou sua própria cadeia de sobrevivência. Aí o alimentar, que a gente possa chamar, né? Então, para que essa civilização, para que esse homem não seja destruído, já que ele acaba sendo o lobo do próprio homem, para que essa geração ela não seja extinta, o Hobbes vai justificar a questão de um contrato. Ele vai chamar de contrato social. Uma aliança, ou seja, o homem precisou criar um líder. Esse líder ele vai criar regras onde vai reger essa população, esse povoado, essa sociedade, para que ela evite a extinção por completa. Eu sei que pode parecer assim, uma viagem muito louca, mas estamos falando do filósofo, gente. Então, ele vai usar palavras realmente assim bem pesadas. Ele vai dizer, olha, o ser humano ele poderia estar extinto hoje se não fosse a questão do contrato social, se não fosse a liderança de alguém que pusesse limites a esse homem, tá? Então, não cabe a mim julgar se estava correto ou não. Cada um tira suas próprias conclusões, já que a gente está falando de filosofia, né? Vocês bem sabem no 9º ano que filosofia, cada um vai ter seu ponto de vista, e não quer dizer que um esteja certo ou errado, tá bom? Então, vocês pensem aí um pouquinho sobre a ideia do Thomas Hobbes. Mas vejam que é bem pesado o que ele falou, e que tem coerência também, tá? Então, ele chama esse contrato de contrato social. E aí ele justifica a necessidade de ter o quê? Um monarca, um rei no poder, e ele justifica esse rei dizendo que só um rei de caráter, um soberano de caráter absoluto, mais uma vez justificando o absolutismo, que era a questão do governo pelo rei, só um rei poderia evitar, né, e resolver esses conflitos sociais que existiria desde a essência do homem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre o Hobbes, mas a gente vai retornar nesse conteúdo ainda. Outro pensador absolutista foi o Jean Bondy, tá? O Jean Bondy, ele viveu ali no século XVI, né? E em seu livro 6 Livros da República, ele inaugura a corrente que procura justificar o poder absoluta por meio da concepção divina. Então, o Bondy, ele já traz essa percepção de que o rei ele está ali porque ele foi indicado por Deus, né? Ele foi concebido por Deus para estar naquela posição, foi escolhido por Deus. Então, justifica todas as suas ações, justifica a criação, né, de um sistema monárquico através desse sistema de que Deus teria escolhido um líder para cuidar da humanidade, tá? Então, a partir do Bodin, ali no século XVI, outros filósofos, né, e pensadores vão apoiar essa filosofia, né, essa teoria dele, e vão escrever sobre isso. Outros mesmo. Vão ter muitos filósofos que vai apoiar essa questão de que o absolutismo, né, o poder do rei, ele era um poder criado por Deus. Tanto que quando um rei ele vai assumir o trono, praticamente em todos os países que têm reinado até o dia de hoje, quem é que coloca a coroa no rei? É o bispo, o arcebispo, o papa, né? Então, quem nomeia o rei é a figura eclesiástica que maior tem poder dentro daquele país. Então, quando Portugal trocava-se de rei, sempre quem nomeava era a figura do religioso, tá? E na Inglaterra também, e na Espanha também. Então, todos os países que tiveram rei, que o país ele era, né, de concepção católica, né, em sua maioria, eles eram nomeados e a coroa vinha da parte do soberano eclesiástico daquele país, tá bom? Então, para você ver como isso permaneceu e permanece até os dias de hoje. Então, os países hoje que têm essa monarquia, eles ainda fazem essa troca da coroa. Vocês podem pesquisar na internet, que vocês vão encontrar, através de uma liderança eclesiástica, tá bom? Vamos seguir, tá? Mais na frente, a gente tem o bispo francês, né, Jacques Poussou, que é muito conhecido,
que era religioso, né? Ele era bispo da Igreja Católica e que teve um dos renomados teóricos, né? Aí das teorias sobre os reis. Então ele estudou muito, além dele ser religioso, ele estudava bastante, né? E ele tem um livro dele muito famoso que é chamado A Política Tirada da Sagrada Escritura. Então ali nesse livro, a sua teoria vai justificar que a política do reinado, do absolutismo, ela foi tirada da Sagrada Escritura, ou seja, da Bíblia, tá? Então, ou seja, era inspiração divina ter ali o poder absolutista, porque ele queria justificar a questão do rei Luís XIV ali na França, que foi um dos piores reis que a França teve, inclusive no período da... depois vai se justificar ali a questão do ápice do absolutismo e da Revolução Francesa mais adiante, tá? Então, ele vai justificar ali esse poder divino do Luís XIV, tá? Mais à frente, na página 48, já se traz os teóricos da democracia. A gente até agora ouviu falar nos teóricos do absolutismo, que era Maquiavel, o Thomas Hobbes, né? O Bondi e o Jacques Possout, tá? Então, agora a gente vai ver os teóricos da democracia. Lembrando, gente, que essas pessoas, esses teóricos, eles eram pensadores, historiadores, filósofos, que escreveram, né, argumentos para sustentar aquele tipo de liderança política. Então, a gente está falando de política aqui, política na modernidade, tá bom? Na modernidade, que surge ali no século XV até o século XVIII, né? A partir do século XIX, a gente já considera uma entrada na contemporaneidade, tá bom? Vamos lá. Então, o que eram os teóricos da democracia? Primeiro, a gente tem que voltar a entender que democracia é uma palavra grega, então, bem antes da modernidade. Então, saiu o período da Idade Média, vem para trás um pouquinho. Antes de Jesus nascer, já existia essa palavra democracia, que significava poder do povo, tá? Então, na Grécia Antiga, nas polis, que eram as cidades gregas, o povo, ele tinha a decisão direta. Era uma democracia que a gente chamava democracia direta. Ou seja, as pessoas se reuniam em assembleias e nessas assembleias elas começavam a discutir os problemas que a cidade estava passando ou decisões para melhorar a convivência, né, na cidade. Então, N assuntos surgiam ali dentro dessas assembleias. E interessante que podia durar um mês inteiro essas assembleias, meses, se não conseguisse chegar à maioria, né, dos votos para alguma decisão. Então, se houvesse muito conflito, era porque aquela decisão não era para ser tomada naquele momento, tá? Então, essa palavra democracia, ela surge ali desde da Grécia Antiga, né, com os gregos, tá? Essa democracia direta, gente, atualmente ela vai desaparecer. Então, hoje nós não temos uma democracia direta. Hoje nós temos uma democracia representativa. Olha como a aula de filosofia, né, está ensinando vocês a aprender um pouquinho mais de política. Então, na Grécia Antiga nós tínhamos a democracia direta, que é aquele poder realmente do povo, e hoje nós temos uma democracia representativa. Professor, qual é a diferença? A diferença é que hoje a gente escolhe as pessoas que vão nos representar nas grandes tomadas de decisões, tá? Então, quando você escolhe um vereador, ele está ali para representar aquela cidade numa Câmara de Vereadores, aonde o prefeito pode criar projetos e tal, mas que vai precisar passar, né, pelo crivo dos vereadores. Então, do mesmo jeito é o presidente, ele cria ali um projeto, vai para a Câmara lá dos senadores, depois dos deputados, então eles têm que ser aprovados por esse grupo, né, de políticos que são senadores, deputados, tal, para poder esse projeto seguir para uma prática, né, vir realmente para a nação. Então, essas pessoas, esses vereadores, prefeitos,
governadores, senadores, eles, deputados, eles são os representantes do povo, como mesmo eles falam, né? Então, como a gente é uma democracia, a gente vê isso de maneira bem clara aqui no nosso país. Então, a partir do momento que a gente vota, a gente está escolhendo pessoas para representar diante de uma democracia, tá? Então, digamos que você votou, a maioria votou, assim, a quantidade X de deputados. Então, aqueles deputados ali, eles estão se unindo e às vezes eles têm interesses em comum, que nem sempre é um interesse que seria melhor para a população em geral, mas é um risco que a população corre ao eleger tal deputado, tal vereador, tal senador, né? É o risco daquela pessoa que está ali não representar pensando num bem maior, mas sim num bem, né, focado num núcleo menor, tá, gente? Então, pensamos nisso também, vamos fazer essa reflexão de maneira bem concentrada, tá? Então, você elege, mas de repente aquela pessoa, você vê que ela toda vez que ela vai aprovar algum projeto, alguma coisa, não é pensando numa coletividade, mas sim num núcleo menor que vai ganhar com aquela decisão, tá? Claro que existem aqueles que vão pensar na maioria, né? E às vezes a opinião dele seria o contrário, mas ele vai votar pensando na maioria. Isso aí seria uma pessoa mais coerente, né? Quando você diz assim, ó, eu não concordo com tal coisa, mas se 80% da população tá pedindo isso, não sou eu que vou ser contra. Se eu estou para representar o povo, eu vou lá, né, e vou apoiar o que o povo quer. Então, isso é uma coerência. Às vezes vai de encontro com aquilo que você acha pessoal, mas se você tá ali para representar o povo, você não deve pensar no seu lado pessoal, né? Então, esses teóricos da democracia, eles vão discutir muito isso, que às vezes as pessoas estão lá numa política de representatividade, mas na verdade elas estão mais representando o seu ego do que toda a população. Então, muitos teóricos a gente vai ver a partir de hoje que vai ser contra essa democracia representativa, tá? Porque eles vão perceber justamente isso, né? Esse egoísmo em você dizer que vai representar o povo, mas na hora de uma tomada de decisão, o seu ego vai falar mais alto do que a vontade do povo, tá, gente? Como nossa aula já tá ficando um pouquinho comprida, eu vou parar por aqui e a gente vai, na próxima aula, dar continuidade com os teóricos da democracia. A gente vai falar sobre John Locke, sobre o Rousseau, que foram pessoas ali do período do iluminismo e que foram teóricos da democracia, tá? Se vocês já quiserem ir lendo, vocês vão lendo aí no livro de vocês. Eu estou nas páginas 46, 47 e 48, ok, gente? Beijão, gratidão e até a próxima aula.